Vamos começar dando oi aí para quem acaba de se somar aqui ao nosso grupo. Estamos aqui com a Sofia. Oi, Sofia, liga o áudio aí para dar um oi para gente. Olá, tudo bem? Aê, Sofia, Oi, nossa Sofia, roteirista boa do noite. Meteoro XP, está acompanhando a gente aqui nas discussões sobre dívida pública, um assunto que jamais poderia ser discutido em sua integridade sem a participação da Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. Muito obrigado, Maria Lúcia, por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, caro Álvaro, acompanho o seu canal, parabéns pelo trabalho, boa noite, Ana, também parabéns aí na equipe, e prazer, Sofia, compartilhar com você também, todos os seguidores aqui desse importante canal, viu, o Álvaro, com essa mídia, grande mídia aí que desinforma. É importantíssimo para a sociedade brasileira ter acesso ao canal de vocês, e com humor, né? Eu estava aqui rindo dessa música aqui no intervalo. Parabéns. Maravilha. Maria Lúcia, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te confessar uma coisa aqui. Eu toquei no assunto dívida pública, mas assim, muito de leve. A Maria Lúcia falou assim, a grande mídia, ou mídia hegemônica, às vezes pode desinformar, e de fato. Mas para ser sincero, às vezes eu cometo meus erros aqui também. Só que aí eu tenho um manual, viu, Maria Lúcia? Olha lá, ó, eu tenho o manual do erro, né? Então, quando a gente erra aqui, a gente faz as coisas aqui em 3 etapas, né? Primeiro reconhece o erro, pede desculpas, depois tenta reparar. Essas 2 etapas aí são obrigatórias. A terceira é opcional, que é justificar o erro ou não. Pois bem, que erro eu cometi? Eu toquei no assunto dívida pública de raspão na hora de falar do noticiário do dia. E aí eu tinha ali 30 segundos para falar sobre isso. E é um assunto de uma complexidade enorme. Não dá para tratar disso em 30 segundos. Então a gente já conversou aqui com a Juliane Furno, hoje vai conversar direitinho com a Maria Lúcia, prestar bastante atenção para aprender. Né? O que eu mostrei naquela ocasião? Eu mostrei o gráfico aqui dividindo o orçamento da União. E me perguntei o seguinte, puxa, por que no noticiário econômico a gente só fala dos pedacinhos pequenininhos dessa pizza aqui e nunca fala do pedação grandão? Esse é o questionamento que eu me fiz. Mas aí, Maria Lúcia, e esse foi o erro, ficou só no questionamento mesmo. E por isso eu agradeço a sua presença aqui para me ajudar a reparar o erro cometido. Agradeço profundamente a sua presença. E faço dessa a minha primeira pergunta. Por que a gente fala do pedacinho e não fala do pedação? Sim, Álvaro, essa pergunta é fundamental e mexe no bolso de todo brasileiro, toda brasileira, tá? O Brasil é um dos países mais ricos do planeta. Se olharmos as nossas riquezas naturais, nenhum país tem o que o Brasil tem. Nós temos a maior reserva de nióbio, nós temos petróleo, a maior reserva mundial de água doce, temos clima favorável, terra agricultável, temos um povo maravilhoso, apesar das críticas que são feitas ao povo brasileiro, críticas injustas. Nós temos um povo pacífico, alegre, solidário, maravilhoso, que gosta de trabalhar, que fica deprimido quando não tem trabalho. Então, olha, esse país, e temos dinheiro em caixa também, temos mantido quase 5 trilhões na gaveta há anos. Então, o que acontece no Brasil? Tá? Por que um país que tem simplesmente todas as potencialidades, todas, e tem dinheiro em caixa, tem tudo para deslanchar, por que nós estamos tão atrasados? Não só no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento social. Nós temos milhões, dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, desocupados, desperdiçados, gente passando fome, gente se alimentando de osso, de resto de lixo. Olha, não dá. Tem alguma coisa errada, não é? Então, a nossa tarefa é identificar o que está errado. Por que um país que tem tudo como o Brasil está tão atrasado em termos socioeconômicos, em termos tecnológicos, etc. A gente fala, Álvaro, que a gente está vivendo no avesso do Brasil que merecemos. E já identificamos as causas disso. Está principalmente no modelo econômico. E esse modelo tem 4 pilares principais.
o sistema da dívida, que tem a ver com a pergunta que você fez, que não dá para responder ela isoladamente, eu tenho que encaixá-la nesses pilares, tá? Então, uma é o sistema um dos pilares fundamentais que trava o Brasil é esse sistema da dívida, que depois eu vou falar esse termo, sistema da dívida, por que eu criei esse termo. A política monetária do Banco Central, que pouquíssimas pessoas falam nisso, pensam que isso é um bicho de 7 cabeças, não é. Tá? A Auditoria Cidadã busca popularizar isso. O modelo tributário regressivo, injusto que existe no Brasil, pobre e classe trabalhadora que paga imposto, rico não paga imposto no Brasil. E o quarto pilar principal, não são os únicos não, tá? São os principais. E o quarto é esse modelo extrativista, do agrobusiness e da mineração, voltados para exportação, a gente só fica com dano ambiental. Então, esses 4 pilares são os pilares principais. O pilar do sistema da dívida, junto com a política monetária do Banco Central, porque a política monetária do Banco Central produz dívida sem contrapartida, é que faz essa parte amarela aí do gráfico que você mostrou. Então, esse gráfico, que eu tenho aqui, esse aí que está na tela, muito, muito grata, é o gráfico do orçamento federal. Então, quer dizer, não é o orçamento, não inclui estados e municípios, é o orçamento da esfera federal e engloba todos os gastos pagos durante o ano de 2020. Por isso que a gente fala que é o orçamento federal executado, quer dizer, executado é o termo técnico do que foi efetivamente pago, tá? Pago em dinheiro. Esse dinheiro saiu do caixa do Tesouro Nacional. Esse aí é o resultado de tudo que foi pago em 2020. E a Auditoria Cidadã só usa dados oficiais. Isso aí, essa pizza, é a transcrição dos dados oficiais. Os links estão aí, quem quiser ver com mais detalhe, esse gráfico está no destaque lá na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Então, é só clicar lá no gráfico, você vai ver as fontes, pode entrar nos links, etc. A grande mídia só fala na parte pequenininha, como você falou, nas fatias miúdas, que são as chamadas despesas primárias. Por que só falam nisso? Não interessa para o grande poder financeiro falar da dívida, falar de quem realmente fica com o filé do gasto público, tá? Não interessa para eles. Por que não interessa? Vou dar só um exemplo para a gente dialogar sobre isso. A famosa PEC do teto, que foi aprovada, virou emenda constitucional, nós temos aí um teto de gastos. Esse teto de gastos, gente, é somente para essas partes pequenininhas aí do gráfico. É só para o gasto com saúde, educação, assistência, previdência, toda a estrutura do Estado, só as partes pequenas. O teto, podem ler lá na emenda constitucional, que foi aprovada, emenda constitucional 95. A parte da dívida, o gasto financeiro com a dívida, está fora do teto. Não tem teto para o gasto com a dívida, não. É à vontade. Tá? Cada vez mais à vontade. Cada vez mais liberado. Então, por isso que não se mostra, tá? Porque essa parte amarela está crescendo. Este ano, esse gráfico que você mostrou é de 2020. Agora, em 2021, sabe quanto já foi executado para a dívida? Mais de 50%. Até outubro. Mais de 50%. Então, o amarelo só cresce. Por quê? O outro lado está com teto, está parado. E, por incrível que pareça, nós estamos tendo recorde de arrecadação em plena pandemia. Então, o dinheiro vai ficando, vai doando mais ainda para a dívida, ainda mais com essa alta do juro pelo Banco Central. Então, esse gráfico, apesar dele ser um gráfico que usa dados oficiais, ele é criticado por essa mídia liberal, tá? Então,
Eu te agradeço, viu? Não foi erro se eu mostrar esse gráfico, não. Só de você mostrar já foi um grande acerto, viu, Álvaro? Imagina, agradeço. Professora, antes de abrir aqui para a Sofia, queria só lembrar de um dado, porque a professora trouxe aqui uma discussão também sobre comunicação, que para mim, assim como jornalista, me é muito cara, né? E de fato, sabe, os assuntos que nos são trazidos com mais frequência nem sempre são os mais importantes. Se você ligar em qualquer telejornal, você vai concluir imediatamente que, sei lá, o maior problema do Brasil é a corrupção. É a corrupção. E, de fato, é um problema muito grave, é um problema muito sério, né? Quem dera pudéssemos nos livrar da corrupção e tal. Só que quando você olha para os dados, e aí eu também não vou inventar nada aqui, vou fazer o que faz a auditoria cidadã, vou pegar os dados oficiais. A turma lá da Lava Jato mesmo, que estimou que o Brasil perca 200 bilhões de reais ao ano com corrupção. Puxa vida, parece muito, né? E é. Só que sabe quanto que o Brasil perde por ano com sonegação? O dobro. Sim. 400 bilhões. E disso a gente não ouve falar com tanta frequência. Só queria jogar esse dado aqui para, sabe, sustentar a minha opinião mais impopular, que é a corrupção não é, nem de longe, o maior problema do Brasil. É um problema sem dúvida, mas não é o maior problema que nós temos. Sofia, por gentileza, desculpa roubar teu tempo, querida. Nada, sem problemas. Obrigado. Eu queria aproveitar que eu tenho a chance de conversar aí com a Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida e fazer uma pergunta para você sobre isso, que quando a gente fala de auditoria da dívida, eu vi que tem lá, está previsto na Constituição, né, artigo 26 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que em prazo de 1 ano da promulgação da Constituição deveria ser feita essa auditoria da dívida. E a Constituição de 88, nós estamos em 2021. Alguma coisa aconteceu aí que se passaram mais de 30 anos e isso não aconteceu. E isso deixa muitas perguntas na minha cabeça que fica até difícil elaborar. Por que não aconteceu? Quem é responsável por isso? Como é que essas pessoas conseguiram escapar por mais de 30 anos e não cumprir a Constituição? Eu queria saber se você poderia jogar um pouquinho de luz sobre esse monte de perguntas que aparecem quando a gente pensa nisso. Com certeza, Sofia, te agradeço por colocar isso, porque você vai, assim, no respaldo constitucional para a nossa luta. Essa luta da auditoria cidadã não é uma luta saída da nossa cabeça, tá? É uma luta que vem de um preceito constitucional descumprido, como você ressaltou, há mais de 30 anos. Para responder sua pergunta, eu queria já deixar uma dica aqui para os seguidores aqui do Meteoro. Esse livro aqui, ó, O Complô, publicado, o autor dele é o Hermes Zanetti. Esse livro, o PDF dele, está livre na página da Auditoria Cidadã. O Hermes Zanetti era deputado constituinte. Ele foi um dos deputados que participou da Assembleia Nacional Constituinte, que escreveu a Constituição. Na década de 80, quando estava vendo todo aquele debate da Assembleia Constituinte, a crise da dívida saía nos jornais todos os dias. Era bem diferente do momento atual, em que não se fala da dívida. Naquela época, na década de 80, a dívida era notícia diariamente. E o problema era gravíssimo. Nós tivemos, na década de 80, várias comissões. Comissão mista do Congresso, comissão exclusiva da Câmara, comissão exclusiva do Senado. Inclusive, no Senado, o relator foi Fernando Henrique Cardoso, quando ele era senador, antes de ser presidente. O relatório do Fernando Henrique, eu gosto de citar, porque depois ele foi presidente, não é à toa que ele falou, esqueçam tudo que eu escrevi, né, quando ele virou presidente. Por quê? Lá no relatório dele, por exemplo, constava várias irregularidades no processo do endividamento externo, várias fraudes. Ele mesmo propunha anulação de, no mínimo, 75% da dívida, por conta da alta unilateral dos juros pelos bancos internacionais, bancos privados internacionais. Então, o ambiente era completamente diferente do ambiente atual. Havia denúncias gravíssimas
denúncias, inclusive, de que a dívida já tinha sido paga várias vezes e de que havia cobranças indevidas, que havia, inclusive, sequestro de recursos do país no exterior pelo Citibank. Tudo isso na época, na década de 80. Tudo isso público. Então, a proposta, inclusive que está escrita aqui nesse livro, Complô, o Hermes Zanetti conta isso, a proposta era uma suspensão da dívida para se fazer auditoria. Como que ia continuar pagando aquela dívida em meio a tantas denúncias já comprovadas por várias comissões parlamentares? Então, a proposta era suspende o pagamento, porque a gente está pagando coisas indevidas. E vamos fazer uma auditoria e ver o que a gente realmente deve. O que aconteceu? Naquele processo constituinte, não houve concordância com isso, tá? Ele chegou, inclusive, a contar, num evento comemorativo dos 20 anos da Auditoria Cidadã, que teve até agressão física por conta desse tema, tá? No plenário da Constituinte. E, para resumir, o que se conseguiu aprovar foi essa proposta de realizar auditoria. Chegou a ser montada uma comissão para fazer auditoria, chegou a ser feito um relatório do senador Severo Gomes levantando as inconstitucionalidades, as nulidades da dívida. Todo brasileiro, toda brasileira deveria ler esse relatório, para a gente ver o quanto a gente tem sido humilhado pelo sistema financeiro, o quanto nós somos colônia de banqueiro até hoje. Esse relatório dele foi aprovado. Veja bem, chegou a ser aprovado, mas era somente uma parte da investigação, era um relatório jurídico. O outro relatório, que pegava ali todas as estatísticas do Banco Central, que levantava realmente o que já tinha sido pago indevidamente e tudo mais, esse relatório, houve um boicote. Ele não chegou a ser votado. E essa comissão ficou assim no ar, tá? O relatório dela não chegou a ser votado e nunca mais se conseguiu criar essa comissão. Nós já entramos no Judiciário, já entramos no Supremo para se fazer cumprir a Constituição. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, entrou na OAB em 2004. Esse processo está parado no Supremo até hoje. Entramos no Judiciário, chegamos a ter sentença favorável em primeira instância. Imediatamente, o advogado da União, advogado da mesa do Senado foram lá e falaram: não pode montar comissão de auditoria, seria um caos. Imagina, o caos, gente, é destinar todo ano a maior parte do orçamento para um pagamento que a gente não sabe nem para quem está pagando. Os detentores de títulos da dívida pública no Brasil são sigilosos. A gente só sabe, assim, que metade, mais ou menos, são bancos, uns 16, 17% fundos de investimento, outros 16, 17% fundos de previdência, inclusive previdência privada, uns 10% aí estrangeiros, 1% é tesouro direto. A gente só sabe, assim, os grupos econômicos, mas a gente não tem os nomes. Aí, em razão desse descumprimento da Constituição, em 2000 fizemos um grande plebiscito popular. Olha que naquela época não existiam redes sociais. Os votos foram coletados nas ruas e coletamos mais de 6 milhões de votos. Nessa época, várias entidades organizaram esse plebiscito. Quando terminou, os votos foram entregues ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário e absolutamente nada aconteceu. E aí as entidades que organizaram o plebiscito se reuniram, chamaram 80 lideranças aqui em Brasília, e eu fui uma das pessoas chamadas. Na época eu morava em Minas e ajudei a coordenar o plebiscito em Minas Gerais. Nessa reunião em Brasília, nós discutimos, e aí? O governo não fez nada, os poderes executivo, legislativo e judiciário não fizeram nada, e nós? O que nós vamos fazer com esses 6 milhões de votos populares? Vamos deixar para lá? Não podemos deixar para lá. E foi daí que surgiu a deliberação de criar a Auditoria Cidadã,
E nessa reunião, como eu era auditora, né, eu fui auditora da Receita Federal, falaram, Maria Lúcia, nós estamos falando em auditoria, você é auditora, já está aí engajada no movimento, assume a coordenação. E aí estou, Sofia, há 21 anos, temos feito uma auditoria cidadã com os dados que a gente consegue ter acesso. Já participamos de uma auditoria no Equador que anulou 70% da dívida externa em títulos. Já participei de auditoria na Grécia, que também apurou uma engenharia financeira muito parecida com o esquema de securitização que está aqui no Brasil em vários entes federados e que a PEC 23 está querendo legalizar. Então, assim, temos caminhado bastante, temos vários núcleos do Brasil afora, nosso trabalho é todo voluntário. Então, assim, é um movimento social que vem lutando para que se cumpra a Constituição e não vamos parar enquanto não for cumprida. Maravilha, a gente ouve aqui a Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. A Maria Lúcia mencionou o material, o livro e tal, o complô, né? E eu quero avisar que eu deixei ali no chat fixado o link para o site da Auditoria Cidadã, né? Se não quiser clicar lá, quiser entrar direto, é o auditoriacidadã.org.br. De qualquer forma, tem o link fixado ali para vocês terem acesso rápido. Doutora Ana, contigo. Deixa eu ver se eu consigo resumir do alto da minha completa ignorância. E por cima das motos que estão passando aqui só. O tamanho do nosso problema. Então, nós temos uma dívida muito grande, nós não sabemos do que ela se compõe. A grande parte dela, a porçãozinha amarela, né? Nós não podemos saber do que se compõe e se está tudo correto, se é aquilo mesmo, né? Então a gente se foca nas pequenas coisas que são justamente as coisas que mais doem no povo brasileiro, educação, saúde, né? A gente vai tirar daí. E outra parte do problema é que a gente não sabe como pagar o que a gente deve. Aliás, a gente não sabe se a gente deve pagar o que a gente deve. Como lidar com o argumento, né, a gente tem discutido muito sobre isso, com o argumento a respeito do não pagamento da dívida. A dívida não se paga, né? É uma máxima que a gente ouve muito. Não se paga, mas também não se olha. Essa é a minha questão. Muito boa a sua questão, Ana. Primeiro, porque as pessoas que falam que a dívida não está sendo paga, está sendo só rolada, a gente vê até economistas que se dizem de esquerda dizendo isso, entendeu? Isso não é verdade, tá? A dívida está sendo, em grande parte, paga sim, em dinheiro. Vou te dar um exemplo concreto com dados oficiais. Durante 20 anos, de 1995 até 2014, nós produzimos superávit primário. Nós arrecadamos mais do que gastamos. Esse superávit, sem computar a atualização monetária, pegando só os valores históricos em cada ano, deu 1 trilhão de superávit nesse período. Tá? 1 trilhão de sobra. Então, primeira coisa, tem gente que acha que a dívida, né, principalmente esse pessoal do mercado, da grande mídia, costuma falar, a dívida é resultado de gastança. Não, não é gastança, não. Se fosse gastança, olha aí nesses anos de superávit, não houve gastança, nós gastamos menos do que arrecadamos, tá? Considerando a despesa primária, só os pequenininhos lá. Onde é que foi o rombo? Onde é que foi a gastança? Exatamente na dívida. Apesar desse superávit primário de 1 trilhão em 20 anos, o que aconteceu com a dívida nesse período? Ela era a dívida interna federal, tá? Que eu estou falando. Ela era 86 bilhões lá em 95, ela chegou a 4 trilhões em 2015. Então, nós já identificamos várias coisas que fazem essa dívida crescer.
vários mecanismos, inclusive o próprio Tribunal de Contas da União já declarou numa audiência pública ao Senado que essa dívida interna não serviu para investimentos no Brasil. Então, olha que grave. O próprio Tribunal de Contas falou, a dívida não serviu para investimentos. Então, ela serviu para quê? Se ela não serviu para investimentos, para que ela serviu? Isso a gente tem investigado, sempre com dados oficiais. E essa é a importância da auditoria. Nós não podemos pegar a dívida hoje, olhar um saldo lá que está em quase 7 trilhões, tá? E falar, a dívida está aí, é 7 trilhões. Mas peraí, como é que nós chegamos aí? Então, a auditoria é que vai ser a ferramenta hábil para contar essa história, tá? De onde nós partimos e como a gente chegou até aqui. Então, o que a gente já identificou? Vários mecanismos. Vou dar exemplo de alguns aqui. Transformação de dívidas privadas. Dívidas de empresas, dívidas de bancos, são simplesmente transformadas e assumidas como dívida pública. Nós tivemos uma CPI da dívida na Câmara dos Deputados em 2009, 2010. Eu assessorei também voluntariamente essa CPI. O Banco Central escreveu, nós temos essa carta escrita, assinada pelo Banco Central, de que dívidas privadas foram transformadas em dívida pública. Tá? Então, esse é um fator. Outro fator, a dívida externa, lá no início da década de 90, numa época em que a gente ainda não tinha dívida interna, a dívida interna era quase zero, cerca de 90% da dívida externa era com bancos privados internacionais. Isso é outra coisa que os nossos ouvintes, aqui, seguidores, precisam lembrar. A nossa dívida com o FMI sempre foi pequenininha. A grande dívida externa sempre foi com bancos privados internacionais. No início da década de 90, essa dívida com bancos privados era cerca de 90%. Ela entrou em risco de prescrição. Tem 99% de indícios de que essa dívida externa com bancos privados prescreveu. O que é uma dívida prescrita? Morta. E o que foi feito com isso? Nada, ninguém investigou, ninguém fez nada. Aquela dívida externa prescrita foi transformada em novos títulos. Esses novos títulos foram transformados em dívida interna. Lá no início do Plano Real, quando a dívida interna estava pagando juro de quase 50% ao ano. Aqueles títulos que eram chamados títulos podres, e eram podres mesmo, eram resultantes de transformação de dívida prescrita, eles foram aceitos como moeda para comprar várias empresas privatizadas por Fernando Henrique, como a Vale. Então, a dívida ela se relaciona com várias coisas. Outros mecanismos que estão aqui até hoje, Ana. Título da dívida usado para remunerar a sobra de caixa dos bancos. O que é essa sobra de caixa? É o meu dinheiro, o seu, de todos nós que temos conta bancária, de todas as empresas que têm conta bancária, de todos os órgãos públicos, todo mundo que tem conta bancária, deixa o dinheiro lá no banco, seja na conta ou aplicado. Esse dinheiro é nosso, é da sociedade. E deveria retornar para a sociedade a juro baixo. Eu estou falando de quase 2 trilhões de reais. O que acontece com esse dinheiro? Os bancos emprestam para a sociedade a juro baixo? Não, isso não existe no Brasil. Os bancos depositam no Banco Central e o Banco Central remunera diariamente os bancos, usando o título da dívida pública para isso. Tá? Então, agora, mais recentemente, o mecanismo da securitização, que é outro mecanismo que cria dívidas sem contrapartida.
que é paga por fora dos controles orçamentários. O Banco Central faz a política monetária dele suicida lá, tem prejuízo, como em 2016, quando ele fabricou a crise que nós tivemos em 2015 e 2016, que derrubou o PIB em 7% e patinou o caminho para o golpe contra a Dilma, porque se a economia tivesse indo bem, não teriam conseguido derrubar a Dilma, com aquela fofoca ali que criaram de pedalada. O Banco Central derrubou a economia, fabricou a crise. Tem vários artigos, vídeos na auditoria, crise fabricada. Depois vocês podem ver. O que aconteceu ali? Para fabricar a crise, além de detonar com a economia, o Banco Central elevou a Selic para 16%, para 14,25%, mas os títulos estavam sendo vendidos a 16%, 19% ao ano. Essa operação de remunerar a sobra de caixa dos bancos chegou a 1 trilhão, e a partir daí só foi subindo. O que aconteceu ali? O Banco Central teve prejuízo brutal. Só em 2016, o prejuízo dele foi 250 bilhões de reais. Esse prejuízo foi todo transferido para o Tesouro Nacional e virou dívida pública. Vocês viram isso em algum jornal? 250 bi! Ninguém falou nisso. Não tem limite para a irresponsabilidade do Banco Central com a sua política monetária. Produz crise, detona a economia, gera prejuízo, gera dívida. Ninguém fala nada. Entendeu? É aí que está. Álvaro falou da corrupção, a gente fala, tem vários artigos nossos em que a gente fala da mega corrupção institucionalizada no sistema da dívida, Álvaro. É uma mega corrupção, porque pegar dinheiro do povo para remunerar a sobra de caixa dos bancos, isso é corrupção. Ainda mais na surdina, entendeu? Isso é corrupção. Perfeito. A gente ouve aqui a Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. Está fixado ali no chat o link para o site da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Também está conosco a Sofia, nossa roteirista do Meteoro.exp, que faz a próxima pergunta. Sofia. Então, eu queria, na verdade, pegar um gancho que a professora já falou 2 vezes aí, da tal da securitização. Eu fui ouvir falar disso pela primeira vez com relação à PEC 23, né, que ficou conhecida aí como PEC dos precatórios, que você vê na mídia se discutiu mais, e que é uma PEC que surgiu para conseguir pagar o auxílio, o que está sendo oferecido agora pelo governo Bolsonaro, que na verdade é uma versão piorada do que a gente já via antes, né, do Bolsa Família. Mas você não vê se discutir muito sobre essa questão da securitização, e eu vejo que você está falando bastante disso. Você poderia explicar para a gente um pouquinho melhor, para quem não entende economês, o que é securitização, o porquê que isso seria tão preocupante no caso da PEC dos precatórios? Eu vou entrar na pergunta da Sofia, Maria Lúcia, para pedir o seguinte: explica como se eu tivesse 12 anos, por favor, que se eu puder entender, eu sei que depois eu posso até explicar, mas às vezes é difícil para que eu consiga entender. Perfeito, gente. Nossa, eu agradeço imensamente por essa pergunta, porque esse espaço aqui desse canal tem tantos seguidores. Gente, o povo brasileiro precisa entender o que é isso. E primeira coisa, todo mundo, relaxa quem nunca ouviu falar nisso, relaxa quem não entende. Por quê? Esse tipo de produto, ele é produzido para ser complexo. Ele é produzido para não ser entendido. Quem esclareceu isso para nós? Há 2 dias atrás, nós tivemos uma reunião aqui do Conselho Político da Auditoria, com os nossos núcleos, e um professor aqui da Universidade de Goiás, olha, ele fez um pronunciamento que, assim, deu até um fôlego para a gente, porque a gente fica rouco, se esguela para explicar esse mecanismo, e às vezes as pessoas ainda falam assim: nossa, Maria Lúcia, você está falando muito complicado. Simplifica isso. E aí ele falou assim: olha, desde a década de 80,
o poder financeiro mundial tem grupos dedicados, grupos que ganham muito dinheiro, dedicados exclusivamente a criar produtos financeiros complexos. Então, como é que é esse produto financeiro? Primeiro, nós fizemos 2 diagramas, não preocupem em ler o diagrama, não, depois eu vou explicá-los, tá? Primeiro, só para mostrar. Tá? Dá para ver aí esses dois diagramas, assim, ó, mais ou menos? Que aqui tem 2 diagramas, um monte de setas. Olha, esses 2 diagramas resumem cerca de 10.000 páginas de contratos. Cada setinha dessas que vocês estão vendo aqui, ó, cada setinha dessas aqui, nesse diagrama e nesse diagrama aqui, corresponde a um conjunto de contratos, tá? Não é um só, não, é um conjunto. E cada contrato também, eles fazem 2 até 3 aditivos. Olha bem, isso tudo já é programado para ser assim. E o esquema dá várias voltas. Dá várias voltas. Então, por que fazem toda essa complexidade? O que está por trás da securitização? Eu posso te responder, Sofia, em uma palavra. Em uma frase, desculpa. Desvio dos impostos que pagamos. Veja bem, a tributação já é injusta, quem paga já é a classe trabalhadora e os mais pobres, e esses tributos, pagos com sacrifício por essa parcela da sociedade, uma parte disso não vai chegar ao orçamento. Vai vazar por fora, para esse esquema da securitização. Então, eu vou procurar explicar, respeitando a pergunta do Álvaro, hein, Álvaro? Olha, securitização, gente, é um produto financeiro, tá? O mercado financeiro faz isso. Só que tem uma diferença fundamental. Quando o mercado financeiro faz, é o seguinte, tem aqui um volume de contratos, o exemplo que ficou mundialmente conhecido é o exemplo do subprime da crise nos Estados Unidos. O que foi aquela crise? Os bancos tinham um volume enorme de contratos, né, de hipotecas imobiliárias, não é? Todo mundo lembra daquela crise? Os bancos tinham aqueles contratos de hipotecas. E o que os bancos fizeram? Criaram derivativos. O que são derivativos? São papeizinhos financeiros que derivam daqueles contratos. Por isso que chama derivativo, tá? Tem aqueles contratos e produziram os papéis financeiros. E venderam esses papéis financeiros para o mercado. E não pararam por aí, não. Continuaram produzindo derivativo do derivativo do derivativo e assim foi. O que aconteceu? Aqueles contratos não foram pagos e na securitização que acontece no mercado financeiro, o risco é transferido para o investidor. Então, aqueles contratos de hipotecas imobiliárias não foram arrecadados, o que aconteceu com todo mundo que comprou aqueles derivativos? Aqueles derivativos viraram pó. Todas aquelas pessoas tiveram prejuízo, todas aquelas corretoras, instituições financeiras, foi aquele risco de quebradeira geral. Tanto é que o Banco Central americano jogou mais de 16 trilhões de dólares no mercado naquela época. Tá? Isso tem um resumo nesse outro livro aqui, ó, que também está gratuito lá na página da auditoria. Eu peguei o espanhol, mas em português é a mesma coisa. Aqui, ó. Nesse livro aqui, Auditoria Cidadã da Dívida, Experiências e Métodos, tem explicação no primeiro capítulo do poder financeiro, fala dessa crise lá fora e tudo, tá? Então, esse processo de securitização ficou conhecido mundialmente quando houve aquela quebradeira lá nos Estados Unidos, tá? O que foi feito aqui no Brasil?
uma cópia. E estão chamando de securitização uma operação em que existe emissão de derivativos, mas não existe transferência de risco. Vejam bem a diferença fundamental. E é muito importante conhecer isso, porque quando a gente tem apanhado, viu? A gente tem apanhado. Quando a gente fala da securitização, a gente já ouviu crítica do tipo assim: esse pessoal aí da auditoria da ADAM é atrasado. Securitização é um produto moderno do mercado financeiro. Está aí no mercado, em toda parte. É um produto moderno. Esse pessoal está por fora. Aham, é um produto moderno? O que está sendo praticado no setor público sequer poderia ser chamado de securitização. No mercado financeiro, Álvaro, se a garantia supera 20%, a securitização é desqualificada e aquilo é transformado num contrato de dívida com garantia, tá? Quanto que é a garantia no setor público? Aqui no Brasil, esse esquema já está rolando em vários entes. Já está em Belo Horizonte, onde foi criada a PBH Ativos S.A., em São Paulo, onde foi criada a CPSEC S.A., em São Paulo, onde foi criada a Investpoa, e vários outros exemplos. No Piauí, foi criada a Copsec S.A. Então, o que o mercado financeiro fez aqui? Primeiro, ele vendeu o produto para alguns governadores e prefeitos de distintos partidos, para ter esses gestores de distintos partidos na mão dele, tá? Vendendo esse produto com a desculpa de que esse produto ia ser baseado na dívida ativa que todo ente federado tem para arrecadar. A dívida ativa é o contrário da dívida pública, viu, pessoal? Dívida ativa, quem não está muito familiarizado, é aquele volume de impostos, multas ambientais, multas de trânsito, vários créditos que os devedores não pagaram no prazo e aquilo foi inscrito em dívida ativa, tá? Então, são valores que a União, os estados, os municípios têm direito de arrecadar. Nessa dívida ativa, tem de tudo, tá? Tem créditos que são passíveis de arrecadação e tem crédito de difícil arrecadação. Por exemplo, lá na dívida ativa de São Paulo, tem débito da VASP. Vocês são jovens? Vocês se lembram que a gente tinha uma empresa aérea chamada VASP em São Paulo? Então, tem débito da VASP lá na dívida ativa de São Paulo. Vocês acham que esse débito vai ser arrecadado? Claro que não, né? Então, olha a propaganda que o mercado fez para vender esse produto para alguns gestores. Vamos fazer essa securitização aqui, que nós vamos gerar papéis financeiros recebíveis com base naquela dívida ativa. E você vai receber aí um adiantamento e depois você vai pagando aos poucos. Ora, olha que propaganda. O cara tá lá com aquela dívida podre, que ele não consegue arrecadar. Então vem o agente do mercado e faz essa propaganda. A maioria dos gestores não entende muito de finanças, ele vai acreditar naquilo ali, quando ele vê, já embarcou. É o que aconteceu nesses entes todos. E, na prática, como é que acontece isso? Aquela dívida é arrecadada? Aquela dívida é a garantia do negócio? Não. Sabe qual é a garantia do negócio, gente? A entrega do fluxo da arrecadação. O Estado vende parte da arrecadação tributária, vende parte do dinheiro que cai no banco. Isso é que ele vende. Ele vende parte do dinheiro já arrecadado. Aquela dívida ativa lá é só um volume para indicar quanto de papel financeiro vai ser emitido naquele
naquele ente federado, mas não tem uma vinculação direta da arrecadação com aquela dívida ativa, não. É outro volume de créditos que é entregue para os investidores que compram os papéis emitidos nesse esquema de securitização. Tá? Eu acho que se eu explicar aqui com o diagrama, talvez fique um pouco mais claro. O que você acha? Vamos fazer o seguinte, professora, eu vou colocar só a Maria Lúcia na tela para que a gente tenha mais facilidade de enxergar os seus papéis. Então, eu vou pedir licença aqui para... Então tá, vocês me escutam? Eu vou colocar primeiro esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Como é que o esquema começa a funcionar? Para começar a funcionar, tem que ter uma empresa securitizadora. Uma empresa estatal que vai emitir os papéis financeiros, os recebíveis, derivativos, que em Belo Horizonte, por exemplo, foram as debêntures emitidas pela empresa criada lá, que foi a empresa PBH Ativos S.A. Essa empresa, recém-criada lá no início da década passada, ela emitiu 230 milhões de reais de debêntures. Olha bem, ela tinha acabado de ser criada. Vendeu 230 milhões. Quem comprou esses papéis? Lá em BH foi o banco BTG Pactual, o mesmo banco que tinha estruturado toda essa operação, que tinha criado todos os contratos com seus aditivos, as escrituras de debêntures, tudo foi ele que estruturou. Ele mesmo estruturou tudo, ele mesmo comprou 100% dessas debêntures. Por que ele comprou? Essas debêntures ofereciam um juro que dificilmente alguém vai encontrar nesse planeta. Juros de 23% ao ano, tá? Então, olha só, a empresa emitiu, o BTG Pactual comprou, pagou 230 milhões para a empresa ficou com 30 milhões que ela usou para pagar suas despesas, por exemplo. Só para estruturar isso aqui inicialmente, o Banco BTG cobrou 2,5 milhões. Então, dos 30 que ela recebeu, 2,5 já foi para o BTG, foi para pagar os seus administradores, etc. 200 milhões, a empresa PBH Ativos S.A. entregou para o município de Belo Horizonte. Essa é a isca. Essa é a isca que seduz os gestores públicos. Eles querem receber esse dinheiro, esse adiantamento que chega aqui. 200 milhões chegaram lá em Belo Horizonte, lá em 2014. Mas como é que esse dinheiro chegou no município? O que é isso? Qual é a natureza desse dinheiro? Vocês têm alguma dúvida que isso é dívida pública? A empresa foi mera fachada para o município obter esses 200 milhões no mercado financeiro. Foi uma fachada. E aí, chegaram esses 200 milhões aqui, isso é dívida. Mas o município não contabiliza como dívida. Ele contabiliza como venda de ativo, venda de um bem. E qual é o bem que ele está vendendo para esse investidor? Ele vende o fluxo de arrecadação. Aí eu venho para esse outro diagrama aqui. Como é que ele vende o fluxo de arrecadação? Todos nós estamos pagando os nossos impostos junto à rede bancária, tá certo? Todo mundo paga os seus tributos junto à rede bancária. E a rede bancária, seja lá qual for o banco, ele vê lá o código daquele tributo que a gente está pagando e, de acordo com o código, ele remete o valor arrecadado para os cofres públicos, para a União, para os estados, para os municípios, de acordo com o código que está lá. O que aconteceu
O que acontece onde esse esquema é implementado? Não é todo o volume de arrecadação que vai chegar no cofre público, não. Onde esse esquema foi implementado, é criado um conjunto de contas vinculadas a esse esquema para receber a parcela do dinheiro arrecadado que é vendido, cujo fluxo de arrecadação é vendido para esse esquema. Um dos contratos desse esquema é o contrato de alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? É entrega de propriedade. O ente federado, União, Estado, município, onde isso aqui é aplicado, assina um dos contratos, daqueles que eu falei, de mais de 10 mil páginas, aquele monte de contrato fracionado, um deles é o contrato de alienação fiduciária do fluxo de arrecadação. O ente vende, passa a propriedade de parte do fluxo de arrecadação. Então, essa parte que ele vendeu, que ele transferiu a propriedade, a gente nem está sabendo, está pagando no banco, aquele crédito, ele vai cair nessa conta vinculada e dessa conta vinculada vai vazar diretamente para esse investidor privilegiado que comprou os recebíveis, que no caso de Belo Horizonte foi o Banco BTG Pactual. Então, veja bem a gravidade desse esquema. O dinheiro que nós pagamos não vai chegar integralmente aos cofres públicos. E como esse esquema é muito, mas é muito insustentável, não é? Por conta do juro alto, do volume que é entregue, por quê? Para receber aqueles 200 milhões lá em Belo Horizonte, o município cedeu aqui, nesse outro fluxo, 880 milhões. Mais atualização monetária pelo IPCA. Mais 1% ao mês. Então, eu pergunto a vocês, quem aí que concorda de receber 200 e ficar devendo 880 mais correção, mais juros? Esse negócio é insustentável. Ele obriga contínuas emissões, como nas pirâmides. E imagine o que vai acontecer com o orçamento público. Se o orçamento público já não está sendo suficiente para atender as necessidades do povo brasileiro, a gente já está vendo aí sucateamento da educação, as universidades na penúria, a saúde na penúria, o povo sem auxílio, tudo isso por quê? Porque não tem dinheiro suficiente no orçamento, essa é a alegação. Como é que vão ficar os orçamentos públicos com esse ralo vazando aqui, sem limite, para esse esquema de securitização? Então, isso é gravíssimo. Isso, gente, já está funcionando em vários entes federados, como eu citei, em Belo Horizonte, São Paulo, Piauí, Porto Alegre, etc. Porém, tem uma inconstitucionalidade. Uma inconstitucionalidade brutal. Por quê? O artigo 167, inciso 4 da Constituição, proíbe vincular imposto a um fim específico. Veda, proíbe, não pode. Os impostos não podem ser conectados, vinculados a um fim específico. Tem raríssimas exceções para isso. É a vinculação à saúde e à educação, mas, no caso dessas duas áreas, essa vinculação, ela já está lá regulamentada na própria Constituição, o percentual está lá no texto constitucional. O que a PEC 23 está fazendo? Está colocando lá, não se aplica aquela vedação, aquela proibição que tem lá no inciso 4 do artigo 67 para o caso da securitização. Ela está deixando assim,
livre para que essa vinculação aqui aconteça livremente, tá? E essa vinculação, gente, isso aqui corresponde a um pagamento feito por fora do orçamento. Esse dinheiro que vaza aqui, vaza antes de chegar no orçamento, tá? Então, não vai ter aquele pagamento registrado. Olha bem, olha a fraude. Por que a gente fala esquema fraudulento? Porque esse vazamento com um pagamento por fora do orçamento, isso é fraude. Isso é fraude. Pode ter o contrato que for, mas é uma fraude. E essa inconstitucionalidade, ela permite que, onde essa lambança, eu chamo isso de lambança, viu, gente? Porque fere toda a legislação de finanças do país, a legislação orçamentária, joga toda a legislação, todos os controles no lixo. Isso é uma lambança. Em vez de pegar e falar o seguinte, olha, isso aqui é uma lambança, vamos limpar isso aqui? Vamos corrigir isso aqui? Igual você falou no início aí, não é, Álvaro? A pessoa que tem ética, ela reconhece, olha, isso aqui não foi legal, tem um erro aqui. Vamos consertar? Vamos limpar isso aqui? O que está acontecendo nesse caso? Em vez de reconhecer o erro, corrigir, parar, como Minas Gerais, o Tribunal de Contas mandou parar, inclusive, de pagar. Não, querem legalizar geral. Querem colocar no texto constitucional uma autorização para esse pagamento por fora. E de uma forma, ainda por cima, sorrateira. Vocês repararam como é que isso entrou na PEC 23? Vocês viram como que isso entrou? Isso não, os 2 parágrafos que tratam de securitização não constavam do texto original enviado pelo governo ao Congresso, dessa PEC 23, ficou batizada de PEC dos precatórios e que a sociedade batizou de PEC do calote. Esses 2 dispositivos não constavam dessa PEC 23. Como é que eles surgiram aí? A PEC foi apresentada, ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Essa comissão, gente, é a maior comissão, tanto na Câmara como no Senado. Por quê? É a comissão que faz o crivo legal. É a comissão que analisa esse projeto aqui. Ele pode seguir adiante? Ele ofende a Constituição? Ele ofende alguma norma? É o crivo da legalidade. Bom, com todas as críticas que cabe aí à CCJ, ela volta e meia barra muita coisa, corrige muita coisa. Deixa passar muita coisa também, mas corrige muita coisa. Mas nesse caso, esses 2 dispositivos nem constavam no texto que a CCJ analisou. Depois da CCJ, já no mês de outubro, quando foi criada a comissão especial para analisar essa PEC 23, o relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, fez um outro texto para essa PEC, modificou uma série de coisas, ampliou o teto de gastos. Nós somos contra o teto como um todo, viu? Só que essa ampliação que ele fez lá, primeiro, continuou deixando a dívida sem teto nenhum, tá? A dívida continuou fora do teto. E o que ele ampliou lá? Ampliou 90 bilhões sem dizer para onde vai o dinheiro. Esses discursos todos, Álvaro, Ana, Sofia, todos que estão nos ouvindo, esses discursos todos do auxílio, não tem uma palavra na PEC sobre o auxílio. Olha só, tem a ampliação de gastos. Quer dizer, estão julgando aí, dando um cheque de 90 bilhões para o Bolsonaro gastar em 2022 e não estão dizendo aonde que ele vai gastar. Só discurso. No discurso, estão falando do auxílio,
O Bolsonaro falou de aumento para servidor, para fazer um agradinho para servidor público, mas o Lira já desmentiu, já falou que não tem. E assim vai, não é? No meio dessas modificações que o relator fez, ele deu uma anistia para os municípios. Anistia com chapéu alheio, uma anistia de 36 bilhões de juros e multas de dívidas previdenciárias dos municípios. Olha bem, dívida previdenciária, gente, é dinheiro da Previdência, é dinheiro para garantir aposentadoria, pensão, benefício social. Ninguém pode dar anistia assim, não. Esse dinheiro não pertence ao governo. É um dinheiro que pertence à sociedade. Botou lá uma anistia, para quê? Para angariar apoio, pressão política dos prefeitos para aprovar essa PEC absurda. Então, virou aquela miscelânea. No meio dessa miscelânea, colocaram esses 2 parágrafos, o parágrafo 7º e o parágrafo 8º, ao artigo 67 da Constituição, autorizando esse esquema de securitização. Tá? Agora, ele não falou uma linha no relatório dele. Quando um parlamentar é relator, ele faz o relatório. O relatório é como se fosse um conto, está contando uma história, está explicando o que é importante, por que ele fez aquilo, o que aquilo vai resultar e tudo mais. É uma história, o relatório é uma história. E o texto legal é aquele texto frio, aquele dispositivo solto lá no meio de um artigo. Nenhum deputado, gente, lê aquele dispositivo solto, porque ele tem que pegar aquele dispositivo, ele tem que pegar o texto completo, onde é que está aquilo. Todo mundo lê o relatório, o conto. E no relatório, o Hugo Mota não falou uma palavra sobre a securitização. A maioria dos deputados nem tomou conhecimento, porque ele simplesmente julgou esses dispositivos no texto legal, não falou nada no relatório. Por isso que a gente fala que é um contrabando legislativo, um jabuti, porque é uma matéria também que não tem nada a ver com os precatórios. E esses dispositivos a gente espera que o Senado não passe batido como a Câmara passou. A Câmara aprovou isso, em questionável votação, mas aprovou. E agora no Senado a gente espera que os senadores e senadoras tirem esses dispositivos, porque vai ser uma vergonha muito grande a Constituição do Brasil autorizar desvio de impostos pagos pelo povo para um esquema fraudulento como esse. Perfeito. A gente conversa aqui com a Maria Lúcia Fatorelli. A última pergunta vai para a Sofia. Antes disso, eu só queria me permitir compartilhar com vocês uma percepção aqui que eu tive ouvindo a Maria Lúcia. Gente, sabe que assim no decorrer da minha vida aí como jornalista, e já tem um tempinho, né? Eu fui percebendo a complexidade dos golpes que eu tinha que cobrir aumentando. Vocês sabem que todo mundo no jornalismo começa numa coisa que antigamente chamava editoria de cidades, que é uma coisa assim meio pé no chão, sabe, Maria Lúcia? E aí, naquela época, eu cobria lá assim um golpe do bilhete premiado, às vezes um golpe do falso sequestro, de repente um golpe do crédito telefônico, tudo muito chinelão, tudo muito rampeiro. Aí você passa para a editoria de política e a complexidade aumenta um tantinho, né? Tem lá assim uma licitação direcionada, um desvio no contrato, né? E recentemente eu tinha visto essa complexidade crescer na nossa cobertura aqui da CPI da Covid, porque a gente teve que acompanhar um superfaturamento de vacina que incluía como garantia um banco que não era banco, oferecendo um terreno que não era um terreno, que sequer existia. Então ali a complexidade já tinha aumentado um pouquinho mais. E agora esse nível de complexidade se torna assim estratosférico, quiçá cósmico, no esquema narrado aqui pela Maria Lúcia Fatorelli. Tudo isso para dizer é um golpe. E o que eu tiro dessa vivência, Maria Lúcia, Sofia, Ana, é a percepção de que em todos esses casos, o mais fundamental, por mais complexo que o esquema seja, o mais fundamental para essas pessoas é fazer com que se perca o rastro do dinheiro público.
Quando você não sabe mais de onde o dinheiro está indo e para onde o dinheiro está vindo, aí a mágica acontece, longe dos nossos olhos. Vi muito disso na minha vida como jornalista, vi muito disso na saúde. Porque a saúde a gente tem um esquema que é o seguinte, você tem o SUS, que é público. E aí, nessa conversa de o poder público não sabe fazer as coisas, o Estado não serve para nada, o Estado é muito lento e burocrático, aparecem as figuras das OSs e OCIPs, as organizações sociais e as organizações sociais de interesse público, que eu chamo aqui de organizações filantrópicas. Na minha cidade tem, na sua também tem, o Hospital Filantrópico. Para que o Hospital Filantrópico serve? Ele pega o dinheiro do SUS para prestar serviço para nós, e a partir do momento que o dinheiro público entrou na OS, entrou na OCIP, entrou no Hospital Filantrópico, danou-se, meu amigo. Mal tem prestação de contas, você não sabe de onde está vindo, você não sabe para onde está indo. Então eu reforço aqui a nossa causa, Ana, eterna. O SUS público de ponta a ponta. Tendo feito aqui meu discurso, eu abro para a Sofia. Desculpa estorvar. Não, imagina. Uma última pergunta que eu queria fazer é algo que também você citou lá na resposta à minha primeira pergunta, que você tocou quando você falou que participou da auditoria no Equador, participou da auditoria na Grécia. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre quais são as experiências que já ocorreram em outros países com auditoria pública e quais os resultados que isso trouxeram para esses países. O que a gente poderia, para a gente ter uma noção do que a gente poderia esperar caso a gente conseguisse ver essa auditoria ocorrendo aqui no Brasil. Certo, excelente, Sofia. Olha, a auditoria primeiro deveria ser uma praxe, não é? Se nós tivéssemos, se existisse respeito ao povo, porque é o povo que paga essa dívida, e paga caro. A gente paga essa dívida com os cortes de gastos, a dívida está por trás das privatizações, perda de patrimônio público, toda privatização tem a dívida como justificativa, podem pegar os dados dos atos legais que autorizam as privatizações. As privatizações estão por trás das contrarreformas, do ajuste fiscal, do teto de gastos. Então, a chamada dívida, que o próprio Tribunal de Contas já falou que não tem contrapartida em investimentos, está por trás de tudo isso. Então, a auditoria não acontece e os próprios advogados da União e da mesa do Senado foram ao judiciário derrubar a liminar que a gente conseguiu para dizer que seria um caos fazer auditoria. Por quê? A auditoria é só uma ferramenta. O que a auditoria faz? Revela as coisas, joga luz no processo, traz, dá clareza aos números e aos processos. A auditoria que a gente defende é exatamente a auditoria que aconteceu no Equador, que é a auditoria integral. Nesse livro que eu mostrei aqui, o Auditoria Cidadã, Experiências e Métodos, esse outro aqui, ó, Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, eu estou mostrando todos eles, Álvaro, porque é tudo gratuito, viu? Não estou vendo nada aqui, não. Todos. Eu acho que pode ter acesso, Maria Lúcia, através do site que está fixado ali no chat, né? Que é auditoriacidadã.org.br. Perdoe a interrupção, tá? Só para o pessoal saber que está ali. Tá, não, te agradeço. Todos esses livros estão lá no menu. Se vocês entrarem lá no menu livros, vocês vão chegar. Então, aqui a gente mostra, por exemplo, a dívida dos estados já foi paga várias vezes. Nós fizemos uma auditoria cidadã. Os dados estão aqui, estão publicados. E não existe bibliografia sobre isso no Brasil, tá? É impressionante como escondem o tema. E agora estão pegando essa dívida dos estados e o próprio Tesouro Nacional está impondo aos estados um regime de recuperação fiscal, que não é recuperação, é implosão, que inclui a securitização. Eles querem securitizar essa dívida que já foi paga várias vezes. Transferir para o mercado. Então, assim, lá fora, o que aconteceu lá fora? No Equador, o Rafael Correa virou presidente por causa do sistema da dívida.
Antes dele ser presidente, ele era ministro da Fazenda, e o governo anterior, do qual ele era ministro, exigia que ele fizesse lá uma determinada operação como ministro, que ele falou que ele não ia fazer, que aquilo ali era contra as finanças do país, era contra os interesses do país. E aí, aquilo, ele sofreu uma pressão enorme do mercado, o mercado que é dono da grande mídia em toda parte, a mídia foi lá, ficou filmando ele lá, arrumando as gavetas, ele preferiu renunciar. Ele falou assim, não, eu não vou abrir mão dos meus princípios, de tudo que eu defendo, para assinar um contrato que vai agradar só banqueiro, que não vai servir para o meu país. Eu prefiro largar, deixar de ser ministro. Quando ele fez isso, e ele estava lá arrumando as gavetas e sendo filmado, e o Equador é um país pequeno, né? O povo viu aquilo e foi para a porta do ministério. Quando ele saiu do ministério, o povo estava lá fora aplaudindo e ovacionando aquela atitude dele, porque um ministro que prefere renunciar do que assinar um contrato que vai agradar banqueiro, aí lá no meio daquela multidão toda, alguém gritou, Rafael, presidente! E aí ele disse, olha, se algum dia eu for eleito presidente, a primeira coisa que eu vou fazer é uma auditoria da dívida, porque isso não é dívida, isso é uma fraude. Ele falou essa frase. Pois naquela hora o povo falou, nós vamos fazer a sua campanha. E fizeram. E ele chegou, ele foi eleito em seguida. Ele tomou posse 1º de janeiro de 2017. Dia 9 de julho, ele instalou a comissão de auditoria. O decreto de auditoria está em anexo nesses livros que eu mostrei aqui. Tá? O decreto, que fala da auditoria integral. A auditoria integral é uma auditoria inteligente, não é aquela auditoria que fica só olhando aqui. Ah, a dívida era 100, agora é 200. Não, não é isso. É uma auditoria que investiga. Por que que era 100? O que estava naquele 100? Por que ela chegou a 200? Quais os fatores que influenciaram no crescimento? Quem se beneficiou? Onde foi parar o dinheiro? Quais os mecanismos? Então, qual amparo legal? Quais os impactos sociais de gênero, impactos ecológicos? Até impactos ecológicos foram levantados lá no Equador. Então, foi uma auditoria exemplo para o planeta. Tá? E o resultado também foi impressionante. Por quê? Justamente por causa daquela prescrição da dívida, a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Ali foi feito um corte. Tudo que chegou até ali prescrito foi computado o cálculo. No nosso relatório, era para a dívida externa ter sido considerada totalmente paga e o Equador ainda era credor. Mas, politicamente, o Rafael Correa ofereceu recomprar os títulos de quem possuía por 30% do valor, reconhecendo uma corresponsabilidade de 30% ali, tá? Então, o que aconteceu quando ele anunciou esse ato soberano? 95% dos detentores, inclusive os bancos, entregaram os títulos, caladinhos. Entregaram os títulos, receberam os 30%, os outros 5% nunca apareceram. O Equador disparou no desenvolvimento socioeconômico, porque o alívio que aquela anulação representou foi totalmente investido em saúde e educação, inicialmente, em investimentos de infraestrutura. Até aquela revista The Economist, uma revista ultraliberal, elogiou. Claro que eles não elogiaram explicitamente, eles colocaram uma frase assim: tudo indica que o presidente Correa é um homem honesto, porque os gastos com saúde e educação triplicaram depois da auditoria. Quer dizer, ele não ficou com dinheiro para ele, ele aplicou realmente, os números mostraram. E o Equador deu uma estirada, basta vocês olharem os dados da CEPAL aqui na América Latina, que vocês vão ver como que os países vinham e como que o Equador disparou no desenvolvimento socioeconômico a partir de 2008, a partir da auditoria.
Aí, logo em seguida, nós conseguimos conquistar a CPI. Nós conseguimos conquistar a CPI aqui, porque logo desse sucesso que foi a auditoria do Equador, nós fizemos aqui no Brasil um seminário internacional. 7 autoridades equatorianas vieram. Inclusive, a ex-ministra da Fazenda de lá veio aqui, tá? Maria Elza Viteri, gente, que eu quero até fazer uma homenagem, ela faleceu ontem, tá? A Maria Elza Viteri esteve aqui no Brasil. A outra ministra, Vilma Salgado, esteve aqui no Brasil. Nós nos reunimos com autoridades da Câmara, no Senado. A Câmara acabou criando a CPI. A CPI produziu relatórios, produziu investigações, totalmente respaldadas em respostas oficiais do Banco Central, do Ministério da Fazenda. Analisamos mais de 40 mil documentos. E aí, gente, nada aconteceu. Mas a gente não desanima diante disso. A gente continua, porque depois disso veio a Grécia. Eu passei 7 semanas lá na Grécia. Enquanto eu estava lá naquela investigação e sofrendo muita rejeição, porque eu era a única latino-americana. E todos os demais europeus, não é? Tinha um africano, mas esse africano já tinha sido presidente do Grupo de Direitos Humanos da ONU, era uma autoridade jurídica, tá? E eu, militante, né? Então eu fui muito rejeitada lá, e isso acabou servindo para eu ficar muito concentrada nas pesquisas. E eu só consegui descobrir o que eu descobri por conta dessa dedicação, desse isolamento que eu acabei sendo obrigada, porque eu não ia chutar o balde, eu não ia ir embora para o Brasil, não querem que eu participe, eu vou embora. Não, eu aproveitei aquele tempo para, de fato, buscar os documentos e tal. E lá eu acabei descobrindo 4 mecanismos que usaram aquela crise toda e usaram a Grécia como vitrine para aquela crise que, na verdade, foi uma crise de salvamento bancário. Os bancos é que estavam em risco de quebra e vários mecanismos financeiros atuaram para sangrar recursos públicos dos países europeus, que aplicaram planos de ajuste fiscal contra a sua população, privatizaram tudo, privatização inclusive de saúde, que está pesando muito agora na pandemia lá. Então, tudo aquilo, aqueles mecanismos, eu fui estudando aquela documentação toda e fui descobrindo os mecanismos. Dentre esses 4 mecanismos, um deles era essa estrutura de securitização. Só que com uma diferença, Sofia. Lá, em vez de criarem uma empresa, daquela empresa securitizadora que eu mostrei, em vez de criarem uma empresa securitizadora em cada país, criaram uma única empresa securitizadora e 17 países europeus eram sócios dela. Essa empresa securitizadora, eles sediaram em Luxemburgo, que é paraíso fiscal e aceita tudo. A legislação de Luxemburgo é uma coisa, gente, a legislação é para os bancos, tá? E ponto. Então, a empresa foi sediada em Luxemburgo. Essa empresa emitia os recebíveis, os papéis financeiros. Quem comprava eram os bancos, igualzinho aqui. Lembra que eu falei da PBH Ativos? Quem comprou foi o BTG. Lá, quem compravam eram os bancos privados lá que atuavam na Europa. Eles ficavam com aqueles papéis. Só que como é que eles compravam? Eles não pagavam com dinheiro, não. Eles pagavam com aqueles papéis podres, com aqueles derivativos podres deles. Então, eles entregavam os papéis podres deles para a empresa e ficavam com esses papéis emitidos pela empresa, cujos sócios eram 17 países europeus. E aí, na sequência, o que acontecia? Quando os jornais europeus anunciavam, todos os países europeus estão ajudando a Grécia,
E aí vinha toda aquela humilhação contra os gregos, né? Ah, enquanto os alemães estão aqui trabalhando, o grego está ali na praia, nós estamos ajudando, grego suicidando em praça pública. Gente, um horror. Mas os jornais anunciando. Os países, 17 países, estão ajudando a Grécia. Sabe o que acontecia? Os países não entregavam o dinheiro para a Grécia. Entregavam para uma conta vinculada a esse esquema. E onde é que ficava essa conta vinculada? No Banco Central Europeu. Eu consegui pegar até o número dessa conta. Resultado. O que acontecia nessa conta? Em determinado dia, que era o dia do vencimento daqueles papéis que os bancos tinham comprado. Lembra que a empresa emitiu, os bancos compraram os papéis? No dia do vencimento daqueles papéis, aquele dinheiro que os países tinham depositado na conta vinculada no Banco Central Europeu era destinado para cobrir, amortizar aqueles papéis. A Grécia recebia uma migalha e o dinheiro vazava todo para os bancos. Da primeira vez quando eu descobri isso, gente, eu fiquei assustada, porque um negócio que envolve 17 países europeus não é pouca coisa, não. Eu chequei tudo, procurei comprovar, eu consegui o ISIN, que é o número, todo papel financeiro tem o IS e IN. Eu consegui o ISIN daquele papel emitido lá em Luxemburgo e fui acompanhando. Eu consegui o número da conta e fui fechando tudo nos contratos. Depois que eu consegui fechar e comprovar tudo, aí eu mostrei para o coordenador lá da comissão, ele nem acreditou, ele falou, isso é teoria da conspiração. Eu falei, olha, seria se não tivesse tudo comprovado, é realmente inacreditável, mas é verdade, está tudo comprovado. Ele não queria colocar isso no relatório, eu fui atrás de jornalista. Viu, Álvaro? Igual agora eu estou aqui atrás de você, vou te pedir para ser nosso padrinho dessa questão da securitização aí, porque a gente não pode deixar isso entrar na nossa Constituição. Eu fui atrás de um jornalista lá brilhante, que eu já tinha ficado conhecendo, e de uma economista também grega brilhante, a Cristine, e o jornalista chama Léo. Eu fui atrás dos dois e falei, pelo amor de Deus, vocês têm que me escutar, igual aqui, vocês têm que me escutar, isso aqui não pode passar em branco, olha isso. Quando eu acabei de falar, os dois falaram, escreve um artigo, mas coloca todos os links, porque ninguém vai acreditar. E aí eu escrevi um artigo, Tragédia grega esconde segredo de bancos privados internacionais. Esse artigo foi traduzido para tudo e quanto é língua. E aí, diante da repercussão desse artigo, aí o chefe da comissão lá decidiu e colocou lá um resumo lá no relatório da comissão. Mas, infelizmente, lá na Grécia, vocês viram, o Alexis Tsipras traiu todo mundo, né? Não obedeceu o resultado daquele plebiscito que ele mesmo convocou, e lá não houve o resultado, poderia ter havido, mas não houve o resultado que houve no Equador. Mas, para nós brasileiros e brasileiras, aquela descoberta lá é que me capacitou a chegar aqui e decifrar esse esquema da securitização, que a gente está lutando contra desde 2015, desde que eu voltei da Grécia. A gente descobriu. Agora, para encerrar, o caso mais emblemático de auditoria e de reação contra esse sistema que a gente chama de sistema da dívida, eu acabei não falando o que é sistema da dívida, gente, é o endividamento público às avessas. Por quê? Eu criei esse termo, sistema da dívida, porque endividamento público em si, se for um processo em que o Estado pega dinheiro emprestado, com taxa de juro razoável, investe em áreas de interesse da sociedade, endividamento público é uma coisa muito boa, vocês concordam comigo? É uma fonte de recurso para investimento de interesse para a população, só que tem que ser uma coisa
discutida com a sociedade que vai pagar a conta, não é? Tem que ser uma coisa transparente, tem que ter um custo razoável, tudo isso. Quando a gente começou a investigar e começou a ver aqueles mecanismos que criam dívida, como eu falei no início, transformação de dívida privada, ressuscitando dívida prescrita, julgando prejuízo do Banco Central para a dívida, remunerando sobra de caixa dos bancos, juros extorsivos. Quando a gente começou a ver aquilo tudo, eu falei, peraí, isso aqui não é endividamento público. E quando a gente viu, então, a relação da dívida com o modelo econômico, com o privilégio financeiro, com o aparato legal, o sistema político corrupto, eu falei, epa, a dívida não é uma coisa isolada, a dívida é um sistema, isso aqui é um sistema. E aí eu criei essa expressão, sistema da dívida, para diferenciar esse uso do endividamento público às avessas, tá? Então, o caso mais emblemático de enfrentamento do sistema da dívida é a Islândia. Quando houve todo o início da crise na Europa, foi 2010. Nos Estados Unidos, foi 2007, 2008, estourou. Na Europa, em 2010. A origem era a mesma. Bancos envolvidos com a farra dos derivativos. Na Europa, formaram a Troika. A Troika foi formada para disfarçar o FMI. Quem mandava na Troika era o FMI. Os outros dois entes eram a Comissão Europeia e Banco Central Europeu. Mas quem mandava era o FMI. Tá? A Troika era esses três, FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia. A Troika implementou um plano lá que eu comparo com o PAEG, o Plano Econômico que foi implantado aqui no Brasil em 64, quando veio a ditadura. Uma verdadeira camisa de força, tá? Esse plano implementado lá na Europa exigia várias medidas e aqueles mecanismos por trás, aqueles 4 mecanismos que eu descobri por trás de tudo, e o impacto que aparecia era a necessidade de ajuste fiscal, que lá eles chamaram de austeridade. Austeridade fiscal. Tinha que fazer austeridade, tinha que cortar tudo, privatizar tudo, fazer contra-reforma, etc. E cada país tinha que pagar um volume enorme, tinha que assumir uma conta. Os países empurraram aquilo para os seus orçamentos e cortaram gastos para cobrir essa conta financeira. A Islândia é uma ilha. O orçamento é relativamente pequeno. Então, o que a Islândia fez? O que o primeiro-ministro lá da Islândia fez? Pegou o tamanho daquela conta, dividiu um tanto para cada família e endereçou uma fatura para cada família. Imaginem vocês recebendo em casa uma conta para pagar, conta da crise. O que aconteceu? Isso aí mobilizou, foi estupim para mobilizar aquela sociedade. E uma sociedade bem instruída falou, peraí, que conta é essa? Essa conta não é nossa, essa conta é dos bancos. Nós não vamos pagar essa conta. E aí eles começaram o movimento. Quem ainda não assistiu, assistam um vídeo, tem pouco mais de 5 minutinhos, é assim, aconteceu na Islândia. E vocês vão ver o que uma sociedade consciente, informada, é capaz de fazer. Eles reescreveram a Constituição, a sociedade, não foi deputado não, a sociedade se reuniu, corrigiu toda aquela parte da Constituição que tinha virado Constituição de banqueiro, que está acontecendo aqui no Brasil também. Eles tiraram tudo aquilo da Constituição, reformularam a Constituição, iniciaram processos judiciais. Os banqueiros corruptos fugiram do país, os que não fugiram foram presos. Esse videozinho é um vídeo muito bom da gente ver, porque ele mostra o que a conscientização social pode produzir. E explica por quê. Aí eu volto lá na sua primeira pergunta, para fechar. Você abriu esse programa, Álvaro,
falando por que essa parte amarela aqui não aparece. Porque é sabido. Aí, ó. Por que não aparece a parte amarela? Por que não há conscientização, debate sobre o impacto do sistema da dívida que está por trás de todo o sacrifício, de toda escassez gerada nesse país, que é o país da abundância? Porque no dia que o povo acordar, no dia que o povo brasileiro entender o quanto a gente é rico, o quanto nós poderíamos garantir vida digna, abundante, com tudo, educação deslumbrante, de qualidade, desde a creche até o pós-doc que você quiser, que agora já tem, né? O pós-doc 2, 3, 4, vai embora. Tudo, nós podemos ter tudo deslumbrante. Tecnologia avançada, poderíamos ter tudo aqui, saúde, desde a prevenção, com todo o cuidado que a população merece. Tá? No dia que a população compreender que nós temos direito e possibilidade concreta de ter tudo isso, a gente vai virar esse jogo. E, aliás, nós temos uma campanha na Auditoria Estadã com 24 vídeos curtinhos, é hora de virar o jogo. Tá? E essa hora é toda hora. É a hora, só vai acontecer essa hora de verdade, concretamente, quando o povo acordar. Porque eu só acredito também, Álvaro, que esse jogo vai virar da base da sociedade para cima. Eu não acredito em Salvador da Pátria, não acredito que quem está lá em cima é que vai virar o jogo. É a base consciente que vai fazer essa diferença, e eu tenho certeza que vai virar. E vai virar quanto mais rápido, quanto mais gente acordar das nossas imensas possibilidades, e não só acordar e agir. Acordar e pressionar para mudar, e participar, enfim, fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, né? É isso. Maravilha, gostei da mensagem final. Eu vou para o meu final de semana mais tranquilo. Muito obrigado, Maria Lúcia Fatorelli. Dedos cruzados, né? Pelo despertar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Álvaro, Ana, Sofia, todos que acompanharam aqui, todos e todas, né, que acompanharam aqui o programa. E acompanhe mesmo as nossas páginas. Agora mesmo a gente está lá com um clique. Você pode mandar, enviar e-mail para os senadores, para os 81 senadores, com um clique. A carta está pronta. Lá, se você não gostar da carta, você pode modificar o texto, colocar lá seu nome, vai sair do seu e-mail. Mande, ligue. Tem um outro post lá que saiu da reunião para ligar para os senadores. São só 3 senadores em cada estado, gente. Liguem para os 3 e liguem para todos da CCJ. Tá? Para ligar, se todo mundo começar a fazer pressão, olha, a gente vai virar o jogo. Eu não tenho dúvida disso. Viu? E eu quero que vire, porque, né, eu quero ver esse jogo virado. E enquanto eu estou viva, encarnada aqui. Vamos à obra, pessoal. Maravilha. Quero agradecer a generosa presença da Sofia aqui com a gente também. Obrigado por ter acompanhado a gente aí na jornada da dívida pública, viu, Sofia? Obrigado mesmo. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui. Muito obrigada também, muito obrigada à professora Maria Lúcia, que essa verdadeira aula que você deu aqui para a gente, que foi lindo. E eu vou para o final de semana sonhando com os banqueiros corruptos fugindo do país, como você falou. Gostei. A Sofia faz os roteiros do Meteoro.xp aqui com a gente, né? Atua como divulgadora científica, mas eu tô gostando da versão Sofia jornalista, viu? De repente você podia colar com a gente aí para fazer um plantão, uma cobertura do dia a dia, uns assuntos menos complexos do que a vida na Terra, etc e tal. A cantada ao vivo. E eu gostei da ideia. Podemos conversar. Vamos conversar sim. Sofia, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Então... Maravilha. Professora Maria Lúcia também, obrigado. Eu que agradeço imensamente, Álvaro, Ana, Sofia e todos. Gente, gratidão enorme e vamos à luta, hein? Conto com todos vocês.